Parabéns, você acaba de desbloquear o seu acesso a uma das aulas mais importantes da sua carreira. Seja muito bem-vinda, minha musa, nossa Masterclass. Para quem não me conhece, me chamo Thaís, sou especialista em consultoria e planejamento financeiro e minha missão aqui é te ensinar a se posicionar, refinar o seu posicionamento para faturar mais de R$ 4.000 todos os meses com o seu negócio de consultoria financeira. Simbora então para a nossa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre como faturar mais, né? Como aumentar o seu faturamento com a consultoria financeira, mesmo não tendo agenda lotada. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, né? Porque eu sei que vocês querem ter agenda lotada, então quis ressaltar esse ponto aqui. É normal, tá tudo bem também querer ter agenda lotada, mas eu vou trazer hoje aqui também para vocês uma nova perspectiva sobre o outro lado, né? Do por que seria bom não ter agenda lotada. Então vamos conversar também sobre isso aqui. A aula de hoje vai ser boa, vai ser interessante, hein? Antes da gente começar, vamos lá. Eu preciso alinhar uma coisa com vocês, né? Tem algumas instruções aqui para a aula de hoje. Simbora lá. Gente, é muito importante, primeiramente, né? Eu sempre falo aqui que nós somos um time que une forças e transborda na vida de outras mulheres. Então, primeiramente, se você acredita que essa aula aqui de hoje pode contribuir para outras vidas, para outras mulheres que seguem a mesma carreira que você, já compartilha essa oportunidade com ela também, tá? Para ela assistir essa aula. E agora, para você ter atenção na aula de hoje e usufruir da melhor experiência com essa aula, tem algumas instruções importantes aqui para você, de olho na tela. Então, esteja num lugar tranquilo, coloque fones de ouvido de preferência e separe papel e caneta. Tenha essa aula aqui de hoje, gente, como uma reunião de negócios, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se você está numa reunião de negócios, você não está ao mesmo tempo varrendo o chão, lavando louça, arrumando a cama, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, conversando com um, conversando com o outro. Isso não existe, né? Se você está numa reunião de negócios, você está numa reunião de negócios. E acaba que ela é muito mais proveitosa, porque você está ali por inteira. Então esteja aqui por inteira, porque o que a gente vai conversar aqui é ouro, é rico demais e não vai adiantar nada você ouvir para ouvir e você não anotar os insights, você não aproveitar cada detalhe já para implementar na prática, no seu dia a dia. Então, quero vocês colocando a mão na massa, tá bom? Então, tenha atenção aqui a esses pontos que eu acabei de compartilhar com vocês. Vamos lá, então. O que eu quero falar com vocês daqui para frente, né? Primeiramente, eu quero começar falando que tem duas formas de você aumentar o seu faturamento, né? Porque hoje a gente vai falar o que aqui? Sobre como faturar mais com a consultoria financeira. E quais são essas duas formas? Eu vou começar aqui dando para você as duas formas e depois eu vou te explicar como que você vai trabalhar em cima dessas duas formas, tá? Então, a primeira forma de você conseguir faturar mais é através da quantidade e a segunda forma, margem. Então, só tem essas duas formas praticamente de você aumentar o seu faturamento: quantidade e margem. Aqui já vai começar a fazer mais sentido para vocês o que eu vou trazer, né? Mais para frente aqui, a questão do lotar a agenda. Porque a gente está falando de consultoria financeira, a gente está falando de tempo demandado, de energia demandada. Então, tem um limite aí, a sua energia, o seu tempo tem um limite, tá? Então, por esse motivo, a gente precisa começar a trabalhar com mais estratégia em cima disso, tá? Então, eu quero trazer para vocês, com base nisso, duas grandes objeções. Mas antes eu vou até fazer um comentário aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre indo contra a maré, né, meu povo? Então, antes, eu sempre, enquanto todos os educadores financeiros, grandes experts, gurus, estavam falando, não use cartão de crédito, quebre o cartão de crédito. Eu sempre era a pessoa que falava, use o cartão de crédito, mas use com consciência,
com estratégia, com intenção, né? Tem uma boa intenção a utilizar. Eu sempre usei cartão de crédito e foi assim que eu sempre ensinei também nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, enfim, indo contra a maré, né? E dessa vez não vai ser diferente, né, meu povo? Em relação a preço no atendimento, enquanto tem algumas pessoas aí no mercado falando, comece cobrando um pouquinho, comece cobrando um valor simbólico e vai aumentando aos poucos até você se sentir mais segura. Eu já começo falando, defina um preço justo, né? Cobre pelo seu trabalho o que o seu trabalho realmente vale, tá? E daí tudo bem, né? Vai ter sempre alguém para defender, começar com preço pequeno, e vai ter sempre alguém para defender, começar já cobrando um preço justo para valorizar esse tipo de trabalho que é altamente personalizado e exclusivo. E daí, considerando isso, né, principalmente existem dois grandes mitos, considerando principalmente essa questão que eu trouxe aí sobre cobrar mais caro pelo seu trabalho. Então, quais são esses dois grandes mitos não, tá? São os dois grandes fatos que realmente te impedem de cobrar mais pelo seu trabalho. Quais são esses fatos? Primeiro fato, insegurança. E o segundo fato é realmente acreditar que o cliente não vai querer pagar mais. Isso é muito comum isso acontecer. Essas duas coisas, tá? E aqui entra, porque... Mas tá, e realmente bate de frente com o que a maioria das pessoas argumentam, né? Para começar cobrando baixinho, porque você vai se sentir insegura, então você vai ganhando mais segurança. Ok, você vai ganhando segurança, enfim, tem várias estratégias que eu vou trazer, inclusive algumas coisas nessa aula, mas tem várias coisas que você pode ir trabalhando para você ir aumentando esse nível de segurança. E não vai ser, te garanto, não vai ser cobrando baixo que essa segurança vai vir, tá? Então, descarte essa possibilidade. Se eu cobrar baixo, baratinho, eu vou conseguir elevar meu nível de segurança. Não vai. Você só vai desvalorizar sua mão de obra. E o que você precisa fazer, então, para elevar o seu nível de segurança? Você precisa trabalhar vários pontos, você precisa ter um método bem definido, você precisa ter uma estrutura bem amarradinha, você precisa ter clareza da solução que você vai entregar para o cliente, porque eu já cansei de observar isso. O maior ponto que trava as consultoras, os consultores financeiros de modo geral, até mesmo de atender clientes mais qualificados. Ouve o que eu vou falar. Ou tem aquele cliente que já tem uma grana lá, um patrimônio, e as pessoas travam, não querem atender. Por quê? Porque acreditam que não vão conseguir levar a solução para esse cliente. Isso acontece justamente por conta da falta do método, da estrutura e de soluções à disposição para entregar para esse cliente, tá? E isso tudo eu trabalho dentro da minha mentoria, que inclusive eu vou falar da mentoria um pouquinho mais para frente, tá? Vou explicar em detalhes como que essa mentoria vai funcionar, qual a estrutura, vou passar a forma de pagamento também para quem tiver interessado. Então, todos os detalhes vou explicar um pouquinho mais à frente aqui, tá? Então, fica de olho aí que com certeza é uma oportunidade única que muita gente já vem me pedindo há muito tempo. Então, tenho certeza que vai agregar demais na carreira de vocês. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha tudo isso. Os pontos estratégicos, solução, o que vai entregar para o cliente, como vai fazer esse acompanhamento com o cliente, onde que a gente está, desde o ponto A até o ponto B. Quando a gente tem isso tudo amarradinho, beleza, o nível de segurança vai aumentando. E o outro ponto também, né? A outra questão aí é acreditar que o cliente não vai querer pagar. E aqui, gente, é puramente crença, tá? As pessoas acreditam que a outra pessoa não tem dinheiro para pagar. Ou de onde que vocês tiram que a pessoa não tem dinheiro? E eu vou falar com vocês agora, assim, do fundo do meu coração. Eu também já tive esse pensamento e eu trabalhei várias coisas para poder ressignificar esse contexto, sabe? Porque às vezes a gente se baseia, é tendência do ser humano. A gente olha para outra pessoa se baseando muito na nossa realidade
a gente acaba espelhando. E com essa crença limitante, escassa, a gente acaba refletindo no outro, acreditando que o outro não tem condição de pagar pelo seu trabalho. E o seu trabalho é de um nível altíssimo. Tem o seu valor e sim, tem quem pague. E é exatamente esse ponto que eu vou trazer para vocês também aqui. Vou provar que tem gente que paga, tá? Bom, a questão da insegurança, né? Você se sente insegura na hora de cobrar preço, de passar o seu preço, é o que eu acabei de comentar ali, né? Sobre a questão do processo da insegurança e o que a gente pode trabalhar para resolver essa questão aí. E hoje, inclusive, a aula inteira a gente vai trabalhar muito em cima desse ponto, tá? Da insegurança. E agora vamos lá. Realmente não tem ninguém que pague por uma consultoria auto-ticket, né? Primeiramente, para quem não sabe o que é auto-ticket, né? Esse conceito é simplesmente o conceito de você pagar mais caro. Então, o ticket é o preço ali. Então, quando é baixo ticket, é um preço mais baratinho, né? Médio ticket, mediano e alto ticket é um preço mais elevado. Então, vocês vão ouvir bastante esse termo aí. Então, vamos lá. Tem aí a galera que paga esse preço. Deixa eu aumentar a tela aqui, gente, senão eu não consigo enxergar. Pronto. Tem uma galera aí que paga R$ 1.700. Eu vou falar para vocês que esse valor aqui, no início da minha jornada, quando eu comecei, eu jamais cogitava a possibilidade de cobrar isso. Gente, nossa, até cobrar o valor de R$ 700 eu achava muito caro. Muito caro. E já eu vou explicar melhor para vocês a minha jornada, a minha história, o que aconteceu desde o início, como que eu comecei, como que eu tive uma virada, como que foi meu desenvolvimento da carreira. Vou contar. Mas enfim, R$ 1.700, gente. Tem quem pague tranquilamente. Isso que, pra mim, antigamente eu tinha essa crença e eu vejo que hoje é muito normal muitos terem essa crença também. Só 1.700, tá aí. Vamos lá. Aqui tá pequenininho, mas, ó, 2.700. Mas eu acho que dá pra ver aqui, né? 2.700. Esses aqui são comprovantes, eu também vou contar isso daqui a pouquinho, mais à frente na minha história, como que foi trabalhar com time, mas enfim, eu trabalhava num time de consultores financeiros, então aqui esses comprovantes são de alguns clientes, tanto meus quanto de alguns outros consultores do time, tá? Então, os clientes pagavam 1.700, 2.200, 3.087, 4.700 para você que achava que ninguém pagaria alto pela sua consultoria. Tem quem pague 4.700 à vista, no Pix, tá? 8.500. 8.500. E também tem quem pague 10.800. 10.800 à vista que esse cliente pagou. À vista. E você tá aí pensando, acreditando que não existe a possibilidade de ninguém pagar mais caro para você, né? Que não existe cliente. Você subestima demais o seu público. Quem a gente pensa que é para achar que o cliente não pode pagar, para achar que a outra pessoa não pode pagar? Quem a gente pensa que é? Quem você pensa que é? Para determinar, limitar aquela pessoa, de honrar nela mesma. Tem muita gente que paga e paga com gosto, mentorias, mastermind, faz questão de estar em grupos que vão elevar a pessoa para outro nível. Tá? Então, sim, quem tem dinheiro investe em si, investe em consultoria, planejamento financeiro, investe em grupos de mentoria, investe em grupos de mastermind. E isso é algo que, assim, eu tô falando aqui
De 10 mil, Mastermind, 20 mil, 30 mil, 50 mil, tranquilamente. A gente vê grupos grandes com esse valor. Mentoria também, e não estou falando nem de mentoria individual. Mentoria também tem mentorias com ticket elevadíssimo, e no individual é de 10 para lá, 15, 20, 30, tranquilamente nessa faixa. Então, o que você precisa entender é que existe um universo que paga alto ticket. E é nesse universo que você precisa agora começar a emergir, a entrar, a fazer parte dele também, tá? Então agora aqui, né, agora que você viu que sim, é possível, que temos muitos consultores que são bem pagos, como eu acabei de mostrar aí, né, a galera que trabalhava no meu time ganha super bem. Agora vamos entender um pouquinho mais, né, da história da Thay. Como que eu comecei? Como que eu comecei nessa jornada? Como que eu cheguei onde eu estou? Há quanto tempo que eu tô na carreira de consultora financeira? Bom, vamos lá, gente. Basicamente, primeiro tudo começou com a minha história com as finanças, né? Então, eu me considero uma pessoa organizada financeiramente desde sempre, mas teve um start, teve um motivo para isso acontecer. Eu era organizada, porém, eu não sabia o que era poupar dinheiro, guardar nunca, muito menos investir, né? Eu venho de uma família que não tinha educação financeira, não tive educação financeira na infância, como a maioria da população, infelizmente. Então, eu meio que aprendi com o exemplo do que não fazer, né? Eu costumo dizer isso, a gente tem um exemplo ali, a gente decide se a gente vai seguir aquele exemplo é bom, eu vou seguir? Ok. Aquele exemplo é ruim, o que eu vou fazer com esse exemplo ruim? Eu vou seguir ou eu vou fazer o contrário, o oposto? Então, nós temos escolhas, decisões a serem tomadas. E, mediante ao cenário que eu vivi, aos exemplos que eu tive na minha família, de dívida, de problemas de transtorno, dor de cabeça, sabe? Eu decidi que aquilo era algo que eu não queria viver. Por isso que conforme fui crescendo, ali na adolescência, eu sempre tive um cuidado com o meu dinheiro, porque eu não queria me endividar. Mas eu sempre gostei muito de comprar. Então, quando eu comecei ali a trabalhar, eu comprava muito. Então, eu era uma pessoa muito compulsiva. Tirei meu cartão de crédito logo de início, assim, assim que eu fiz 18 anos, tirei cartão de crédito, eu comprava, era muito, gente. Eu comecei a trabalhar só para comprar minhas coisas, para comprar mochila, sandália, sapato. Então, era isso que eu queria. E era isso que eu fazia. Nunca guardei dinheiro nessa época. Foi passando o tempo. Com o tempo entrei na faculdade, né? E daí eu fui vendo a importância a necessidade, né? Vamos dizer assim, de começar a guardar dinheiro se eu quisesse realizar os tantos sonhos que eu tinha, porque eu tinha era muito sonho, gente. Eu era conhecida, né, como a sonhadora do rolê. Então chegava sonhadora. Eu sonhava muito, mas eu não tinha perspectiva nenhuma de realizar esses sonhos. Então foi ali na faculdade, quando eu retomei um sonho antigo que eu tinha de fazer intercâmbio, eu vi que tinha possibilidade, que era acessível, eu descobri esse termo, inclusive, intercâmbio. Eu participei de várias feiras que a própria faculdade, algumas feiras a própria faculdade disponibilizava, enfim, dava acesso. Eu descobri através da galera da faculdade outras feiras de intercâmbio, então eu me envolvi nisso, eu vi que tinha a possibilidade, sim, que era possível. Eu nunca vi assim o meu sonho tão gritando assim na minha frente, sabe? Mas tinha um problema. Ainda assim, eu tinha R$ 0 guardado. 0. Como que eu ia fazer meu intercâmbio sem dinheiro? Foi aí que eu tive uma virada. Eu defini um prazo, coloquei um prazo para eu realizar esse sonho e comecei a pesquisar quanto que eu precisava para realizar esse sonho. Foi aí que a mágica aconteceu, gente. Se eu fosse colocar ali na ponta do lápis, realmente as contas não batiam, não fechavam. Em 2 anos eu preciso de X, eu não vou conseguir, não vai dar conta, não bate, sabe? Mas eu só comecei. Por isso que eu carrego muito o lema: supere o primeiro passo, entre em movimento. Só faça isso, que as coisas vão fluindo. Tudo que era para dar errado, agora você tem um plano, você tem um caminho. Se você tá saindo do plano, opa, tu volta para cá. Aqui é o caminho.
Resumo da ópera: em menos de 2 anos eu consegui juntar muito além do que eu tinha me colocado como meta ali, porque era o que realmente precisava para o intercâmbio. E na época eu nem investia, foi só organizando minhas finanças mesmo, me poupando. Então realizei um grande sonho, fiz meu intercâmbio de inglês para estudar inglês em Londres. Quando voltei feliz da vida, determinada a começar a mergulhar nos investimentos, porque eu já tinha tido contato com finanças na faculdade, eu me apaixonei e eu decidi que eu queria aquilo. Então foi exatamente o que eu fiz. Comecei a estudar sobre investimentos, apaixonadíssima, encantada por esse mundo, por esse universo, pelas conquistas que eu vinha tendo, né, por conta das finanças, da organização financeira. Então eu comecei a compartilhar na internet a minha jornada, né? A minha jornada com as finanças e a minha jornada de aprendizado também. Eu estava estudando bastante sobre investimentos. E aí eu costumo dizer que a consultoria me escolheu, né? Porque com isso começaram a ter procuras, pessoas me procurando, me chamando ali para poder fazer, perguntando se eu fazia, se eu dava consultoria, enfim. Foi aí que começou, gente. Foi aí que começou o meu maior desafio. Eu decidi, eu entendi, né? Eu fui chamada ali que eu ia começar a prestar consultoria, que tinha demanda, tinham pessoas querendo o meu acompanhamento, porém, eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia fazer isso. Eu não sabia, não tinha um plano, não tinha estratégia, não tinha nada. Eu falei, como que eu vou entregar isso para os clientes? Como que eu vou ajudar? Eu fiquei com tanta insegurança, por isso que eu entendo muito quem está começando. Eu tive tanta insegurança que eu não consegui começar de imediato. Eu levei aí cerca de quase acho que uns 10, 11 meses, quase um ano para começar a fazer o meu primeiro atendimento. Tá? E isso enquanto nesse meio de tempo, eu tava que nem uma louca, procurando uma mentoria, que eu queria realmente alguém que pegasse na minha mão e me mostrasse, é assim, me entregasse o plano, é assim que se atende, um a um, de verdade, gente. E eu não achei, na época não tinha. Até cursos de formação para consultoria financeira era muito complicado achar, não tinha. Tanto que eu saí daqui, fui lá para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, né, para quem não sabe, fui lá para São Paulo atrás de curso de formação, cheguei a fazer um curso de formação em educadora financeira, agregou bastante, mas ainda não era exatamente o que eu queria para atuar como consultora financeira, mas enfim, não consegui achar. O que eu fiz? Meti a cara assim mesmo. Eu mesma defini a minha estratégia, meu método e comecei a atender. O que eu fiz? Fui refinando um caminho. Então é por isso que eu sempre falo, gente, começa, dá o primeiro passo e vai refinando no caminho que você precisa refinar, tá? Foi exatamente assim que aconteceu. Fui refinando, fui conquistando mais clientes. Também tive um grande problema lá no início. Gente, a questão da insegurança é real. Quando tá começando sozinha, eu tentei porque realmente eu não tive escolha. Gente, eu tava tão desesperada na época que se aparecesse alguém me oferecendo uma mentoria de 5 mil, o que eu gastei, só que eu gastei no curso de formação, que não foi nem perto do que eu precisava. Eu devo ter gastado ali naquela formação com tudo, com curso, com a minha viagem, hospedagem, mais de uns 5, 6 mil reais. Se eu tivesse encontrado alguém, uma mentoria, que fosse me entregar o passo a passo, 10 mil reais eu pagava, gente. Porque era tudo que eu precisava naquele momento para alavancar a minha carreira. Enfim, não aconteceu, então foi construindo com o tempo. Depois de aproximadamente aí 1 ano e meio já trabalhando sozinha, metendo a cara na jornada solitária, eu fui convidada para trabalhar numa grande empresa de consultoria financeira, então ali dentro eu refinei demais o meu processo, eu tive mentores, mentores muito qualificados, eu elevei o nível, assim, o meu processo, refinei meu processo num nível absurdo nesse período. Não só o meu processo em si, da consultoria financeira, como também a forma de lidar, da minha liderança mesmo, sabe? De liderar, de gerir um time de consultores, porque eu coordenei também um time, dava treinamentos, então eu me desenvolvi absurdamente nesse período com as mentorias que eu fiz e também com a liderança, a gestão. Então, quando você se coloca de frente para servir também, você acaba aprendendo demais.
Então foi um período ali que eu dei um salto na minha vida. E por que eu tô te contando isso, te contando a minha história, né? Porque eu sei que muita gente trava em diversos momentos na carreira, que muitas vezes a gente só precisa de alguém para falar qual é o próximo passo. Eu entendo isso perfeitamente. E tem uma ponto também importante de virada na minha carreira, que quando eu percebi, eu tô trabalhando, eu comecei, já atendi bastante cliente, agora eu tô precisando dar uma atenção mais especial para minha empresa, para desenvolver a minha empresa. E foi aí que eu comecei a olhar para essa questão do alto ticket de uma forma diferente. Falei, eu preciso encontrar clientes alinhados com o meu propósito, com o que eu quero entregar e que vão pagar bem por isso. Por quê? Porque o meu tempo era escasso e eu já não podia mais atender tantos clientes. E para eu atender menos clientes, eles precisavam ser qualificados e pagar bem. Então eu literalmente comecei a mergulhar nesse universo de trazer um refinamento para minha marca, tanto para minha marca pessoal, para a marca da minha empresa, para começar a elevar o ticket do meu serviço. E assim foi. Entrei em mentorias, fiz diversos treinamentos, mentorias. A minha maior virada foi realmente, né, em relação ao alto ticket, foi realmente quando eu paguei ali a mentoria de negócios voltado para o alto ticket, que foi em torno de R$ 4.000. E você sente o merecimento na hora que você investe em você, sabe? E foi fácil, gente. Foi fácil. Até aqui, a jornada é fácil? Reflita aí comigo enquanto eu tomo um gole de água, porque minha garganta tá seca. Não é fácil chegar até aqui, gente. Não é fácil você sair de um ponto e ir para outro ponto. E é exatamente o que eu queria até compartilhar com vocês aqui, né? Uma história que eu vi recentemente que eu acho que faz muito sentido com esse processo que a gente vive, né? De sair de um ponto, ir para o outro, de sair da zona de conforto, né? Então, o que faz a gente sair da zona de conforto? Se dói crescer, né? Recentemente, eu ouvi uma história de como que é o primeiro voo da águia. Essa história me comoveu, gente. Me comoveu pelo motivo de eu me identificar muito, muito com a minha realidade, com a nossa realidade, com a vida mesmo, de eu conseguir trazer isso para a vida. Como que é o primeiro voo, né, de uma águia? Se você estudar a história, né, de como que funciona ali o processo da águia mãe, ela vai lá pro topo de uma montanha bem alta e ela põe os ovos lá em cima. Então, já de cara, os filhotes já nascem à altura. E aí ela vai acompanhando o processo de desenvolvimento dos filhotes, né? E chega um momento que ela impulsiona os filhotes. Se ela, principalmente, né, o filhote está ali demorando mais um tempo para se desenvolver, a mãe sabe quando já chegou a hora do filhote voar. Que se deixar, ele vai ficar ali, tá confortável, ele fica ali no quentinho do ninho, né? Ele não vai querer sair dali. É muito confortável, acho que é a melhor palavra. E dá medo. Tu nunca voou? Como é que você vai sair, lidar com aquela altura toda, vai se jogar e aí? E o medo que dá? E a mãe sabe o tempo que é para o filhote ficar no ninho e o tempo que é para o filhote sair e voar. E ela pega o filhote no tempo dele voar. Quando ele não faz isso espontaneamente, ela leva para o primeiro voo junto com ela e ela solta de lá de cima. E na hora que o filhote cai,
queda livre, ele é estimulado a fazer o seu primeiro voo, que é um voo, vamos dizer ali, né, de sobrevivência. E é quando ele descobre que pode voar. E uma vez que ele descobre que pode voar, a beleza, a grandeza que é voar, que ele percebe que ele nasceu para voar, você acha que ele vai ficar chateado com a mãe dele, que tirou ele do ninho, da zona de conforto, e lançou para o mundo, para o céu, para voar? É exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente tá numa situação ali, tá confortável, tá muito confortável, mas de repente você sai ali do conforto e você lida com o baque da altura, com uma tempestade, com algo muito difícil, com algo muito complicado, com o novo. Nós naturalmente temos medo do novo, da mudança. Mas a gente precisa entender também, você precisa entender, minha musa, que quando as coisas estão agitadas, é para vir coisa muito melhor. Você não vai viver o extraordinário ali dentro do ninho. Você não vai ter aquela vista exuberante se você continuar dentro do ninho, se você não voar. Você nasceu para voar e vai doer. Muitas pessoas, quando tá naquele processo ali de dor, né, fica se questionando: poxa, mas Deus me abandonou, Deus me deixou, por que ele tá fazendo isso comigo? Gente, Deus é Pai. O que Ele quer é ver a gente voando. Então, de verdade, todas as vezes que você sentir que tá doloroso, que o processo tá difícil, tenha certeza que tem a mão de Deus ali, que Ele tá mexendo na sua história, em toda a estrutura, tá te tirando de um lugar. E você sair do lugar, sair desse ninho, isso dói, isso machuca. Mas é simplesmente porque você precisa voar. E depois que você entende que você nasceu para voar, você não vai querer outra coisa. De verdade. Então, com essa história eu quero motivar vocês a se permitir passar pelo processo, passar pelo momento difícil, pelo momento turbulento da vida, para você conseguir chegar em lugares altos, porque é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente faça o que a gente nasceu para fazer: voar, brilhar. E é isso que eu também desejo para você. Tudo bem, minha musa? Você nasceu para voar. E uma outra coisa também, que às vezes a gente só precisa de um empurrão, né? A gente só precisa de um empurrãozinho. Porque às vezes a gente sabe, no fundo, ó, eu nasci para aquilo ali. Mas e agora? Eu tô estagnada, eu tô parada, eu preciso de um empurrão. A gente sabe que às vezes a gente precisa de um empurrão, tá? E toda a emoção de voar, ela começa com o medo de cair. Então, gente, eu me arrepio. Toda vez que eu lembro dessa história e dessas anotações que eu coloquei aqui, que fizeram, que me tocaram, que fizeram muito sentido pra mim, nossa, eu realmente me emociono, porque a emoção de voar, isso daqui, principalmente, gente, a emoção de voar começa com medo de cair. Se você não sente aquele medo de cair, você não vai sentir o gostinho do que é voar. Então, simbora. Simbora arregaçar as mangas, porque eu quero ver todo mundo voando. Vocês nasceram pra voar, tudo bem? Então, vamos lá. Trazendo aqui os principais pontos que eu percebo, né? Até mesmo ali fazendo analogia pro que a gente acabou, a história que eu acabei de contar, né? Aquele momento mais difícil, aquele momento em que você tá saindo ali da sua zona de conforto, mas você ainda tá perdida, mas você ainda tá desesperada. Você tá naquele momento ainda de turbulência. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Aqui eu trouxe alguns relatos reais de pessoas, tanto de pessoas que trabalharam no meu time, diretamente consultores, e também de pessoas que eu conversei por direct, que são também profissionais da área ali. Então, são relatos reais. O que você sente
Que momento que você tá, que fase que você tá. Então, o que as pessoas me dizem? Ainda me sinto perdida, não consigo direcionar meu cliente. Eu quero que você, agora nesse momento, se coloque aqui em uma dessas situações, entenda se isso faz sentido para você, se você também já esteve, bateu de frente com essas situações, tá? Então, ainda me sinto perdida, não consigo direcionar meu cliente, não tenho clareza do meu modelo de negócio, meu cliente não tem resultado, isso me desmotiva. Tenho dificuldade em prospectar novos clientes. Essa daqui, então, disparada. Sempre quando eu abro caixinha de pergunta, caixinha da dificuldade, é essa daqui que aparece. Prospectar, tá? E agora eu quero trazer vocês para os possíveis cenários que vocês provavelmente estão, tá? Tem basicamente 3 cenários de uma carreira, da carreira de uma consultora financeira. Então, agora preste atenção nesses 3 cenários e tenta se conectar, se encaixar, ver em qual cenário que vocês vão se encaixar aí. Primeiro cenário, gente. Quem deseja começar a atuar na área? Tem aquela consultora, aquela pessoa que está estudando para começar a atuar na área, mas ainda não tem previsão, não tem nada certo, nunca fez o primeiro atendimento, tá? Essa galera aqui, nesse cenário, ela precisa se desenvolver, precisa estudar mais, inclusive definir, né? Vamos começar a definir o plano de carreira, né? Para poder alavancar, para poder realmente dar o primeiro passo. Esse é o primeiro cenário das aspirantes, quem quer. O segundo cenário é quem já começou a atuar, mas ainda se sente perdida. Isso daqui, não, é muito eu lá no começo, obviamente, né? Muita gente no começo da carreira, sem dúvida. Então, sentia perdida em relação a tudo, em relação à estrutura, metodologia, a entrega para o cliente, ao acompanhamento, a serviço. Posso falar de investimento? Não posso falar de investimento? Posso recomendar? Não posso? Eram muitas dúvidas, né? E a gente fica perdida realmente. Então, veja se você está nesse cenário. E o terceiro cenário é quem já atua há um tempo, já até tem resultado, porém deseja refinar seus processos e expandir seus negócios. E é aqui que eu quero chegar com você. É aqui que eu quero te trazer. Quero entender, né, se você está nesse período, nesse cenário, e eu quero falar principalmente com você, tá? A aula de hoje ela vai ser inclusive voltada principalmente para a galera que está nesse cenário aqui, que foi quando eu estava nesse cenário que eu tive um start, uma viradinha de chave ali que eu falei, preciso melhorar disso daqui. Agora é empresária, né? Agora o papo é de mulher de negócios. Eu comecei a ter uma mentalidade total virada aí para a empresária que existia em mim, tá? E aqui vocês começam a entender o motivo pelo qual você precisa começar a refinar o seu processo para você começar a estruturar a sua empresa. E já vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, tá bom? Agora que você identificou onde você está, qual o seu cenário atual, vamos entender onde você quer chegar com o seu trabalho. É muito importante em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, gente, tanto em relação a tudo, a estrutura, trabalho, algo que você vai fazer com o seu cliente, você precisa ter essa visão de onde o cliente está, de onde o cliente quer chegar, e com a sua carreira não pode ser diferente. Você precisa entender onde você está e onde você quer chegar na sua jornada, quais são suas metas, seus alvos. Então, é muito importante você começar a traçar isso. E para te ajudar, eu listei algumas coisinhas aqui que eu tenho certeza absoluta que faz parte dessas estratégias. E se não fazia, vai passar a fazer a partir de agora, tá? Para você começar já a refinar, a pensar como meta, como um lugar onde você quer chegar com o seu trabalho. Então, ter liberdade de escolha e liberdade geográfica, alcançar mais clientes qualificados, ser bem paga para transformar vidas,
ter um processo definido para otimizar o seu tempo, ter mais clientes que respeitam e elogiam o seu trabalho. Gente, sempre costumo falar, né? Quais são os 2 grandes objetivos de uma empresa? Pelo menos para mim, ao meu ver, que é muito importante. 1, gerar transformação. E 2, fazer dinheiro no bolso, né? Então a gente não pode descartar nenhuma dessas possibilidades. Gente, o dinheiro, ele é consequência, mas o que enche nossa alma aqui, nosso coração, é quando você vê que o seu trabalho está sendo tão bem feito, tão bem servido, que você está se doando de verdade, entregando resultado, gerando transformação. É quando isso daqui acontece. Quando clientes respeitam o seu trabalho e elogiam por ele. Como esses exemplos aqui. Aqui são alguns dos meus clientes, né? Algumas dos tantos feedbacks que eu recebo o tempo todo. E eu guardo, tem uma caixinha, uma pasta que eu guardo todos esses feedbacks que são tão importantes para mim, porque isso é como se fosse é um gás, né? Uma motivação ali, aquela energia, injeção de ânimo que a gente tem para continuar seguindo. Então, tem aí essa minha primeira cliente, né, que falou que amou, ela saiu super empolgada, super animada, já estava saindo, indicando para todo mundo. O Leandro, que me mandou ele vê as coisas, ele já lembra da consultora e já manda para mim, né? Ali no terceiro quadrinho, os meus próprios clientes comentando na publicação que eu tinha feito. Então, é muito, muito gratificante receber feedbacks desse jeito. Então, eu quero dizer para vocês é que, gente, tenha clientes encantados pelo seu trabalho. Tenha clientes encantados. Então, não é só cobrar mais, não é só aumentar o preço. É tudo que vem por trás desse aumento de preço. É toda a experiência que você entrega para o cliente, é todo encantamento que você entrega para o seu cliente. Porque isso daqui é só o feedback, o retorno do que você entregou genuinamente, do resultado, da transformação que você gerou. Então é gratificante demais você receber depoimentos assim de pessoas agradecendo por ter pago alto para você, tá? Então tenham isso em mente, tenham clientes encantados pelo seu trabalho. Isso tudo a gente também trabalha junta dentro da mentoria, porque, como eu falei, não é somente a parte comercial, você vender, você envolver o cliente na hora da venda. Imagina se você vende, se você não consegue manter isso daqui, se você não consegue entregar a altura, se você não consegue ter esse retorno, esse carinho, essa gratidão dos clientes, você não consegue manter, você não consegue sustentar o seu negócio. Tá? Então é especial demais, encantamento, experiência do cliente é algo que está muito presente dentro da mentoria. E uma coisa que você precisa para conseguir alcançar esse nível, né, de encantamento do cliente, para conseguir aumentar o seu preço também sem ter pessoas reclamando dele, tudo isso precisa estar alinhado com o quê? Com o seu posicionamento. Ou melhor, o seu posicionamento precisa estar bem alinhado, porque é esse posicionamento que vai atrair os clientes que você deseja trabalhar, tá? Então, daí vem. Por que cobrar mais caro pelo seu trabalho? Agora a gente entra mais um pouquinho aqui. Agora a gente entra na questão de preço. Por quê? Como eu falei ali, né, comentei, né, eu mostrei para vocês os 3 cenários que você pode estar, né, na jornada do consultor. Então você pode estar começando, você pode estar ali, você pode querer começar, ainda nem começou, você pode estar ali no meio, querendo, acabou de começar, mas estou ainda perdida, ou você já pode estar no nível mais avançado. Você está no nível onde você agora
é empresa, empresária. E minha musa, eu vou te falar a verdade, porque chegou uma época da minha vida que eu me vi doida, que eu precisava dar conta de tudo, pensar no financeiro, contabilidade, marketing, ver todos os processos burocráticos mesmo, documentação, tudo. Chega uma hora que você tem que ver tudo, aí você precisa, tem a parte da criação de conteúdo, daí você precisa começar agora o quê? A delegar. Daí você vai começar a delegar e você precisa fazer o quê? Gerir as pessoas que você está delegando. Então, é um outro ponto também que você precisa começar a cuidar das pessoas que estão trabalhando contigo, do time. Gente, é muita coisa para você dar conta. Se você dedicar todo o seu tempo, toda a sua energia somente para atender cliente, o seu negócio não escala, o seu negócio não expande. Parceria, pensar em parceria, fechar outros negócios, sabe? Conhecer, fazer networking, não dá para dar conta de tudo. Não dá. Tá? Então, ou você só fica ali focada atendendo o cliente, ou você vai viver a sua vida, expandir seu negócio, fazer as demais atividades também, tá? De uma gestora, de uma CEO. Então, é nesse ponto que você precisa ver a importância de começar, principalmente, né? Você já está refinando ali o seu negócio, agora é um negócio, o seu tempo, ele tá mais demandado das atividades e, naturalmente, um tempo que é muito demandado, ele começa também a ficar mais caro. Mais uma vez, não é só questão de aumentar preço, tem toda uma estrutura por trás, todo um posicionamento, toda uma metodologia, toda uma entrega genuína para o cliente, resultado que gera para você conseguir cobrar tranquilamente, estar em paz, estar segura contigo e segura com relação ao cliente também, né? Sabendo que ele realmente vai ser bem atendido, que ele vai ter esse retorno, tá? E aqui tem uma frase que, né, que eu coloquei aqui que eu acho muito assim extremamente importante ressaltar isso. Atender menos clientes não significa trabalhar menos, significa trabalhar de forma inteligente. Então, isso daqui resume tudo que eu acabei de falar. Agora você é uma empresária, então fora a mentalidade de autônoma. Você não é mais uma autônoma, você não tem que viver agora ali trabalhando, atendendo vários clientes, lotando a sua agenda. Daqui você começa a entender o conceito de, putz, não posso mais lotar a agenda agora, porque eu tenho outras coisas para tomar conta. E é importante, gente, eu ressaltar aqui uma coisa, tá? Muito, 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 muito importante. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Eu mostrei para vocês três cenários. Então, tem um cenário de quem tá começando, de quem vai começar ainda, tá? E tem um cenário de quem tá começando. Nesse cenário de quem tá começando, é sim a fase que é importante você ter agenda cheia. Vamos lá. Vou tentar voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Os cenários. Pronto. Terceiro cenário. Segundo cenário, tá? Porque o primeiro cenário a pessoa ainda nem começou, ela tá estudando, ela quer começar. Agora, no segundo cenário, a pessoa já começou a atuar, mas ainda se sente perdida. Vamos lá. Nessa fase aqui, sim, é importante lotar a agenda, atender muito. Vai por mim. A melhor coisa para você se desenvolver, para você elevar e muito o seu nível de segurança, para você errar, saber que tu tá errando, para você fazer o certo, é fazendo, gente, fazendo. E quanto mais vocês atenderem no início, melhor. Se você tá nessa fase aqui, nesse cenário, vá, minha filha, atende, enche sua agenda, porque é muito importante você pegar cases diferentes. Gente, às vezes eu trabalhava com time de consultoras, né? E às vezes a gente estava conversando sobre um caso, por exemplo, que aconteceu com um cliente de uma outra consultora. Beleza, pô, o caso era dela, a gente até ajudava e tudo mais.
Mas era uma coisa. Chegava amanhã, depois, era o meu cliente que estava com o mesmo problema que a minha outra consultora já passou. Gente, não é a mesma coisa. É surreal que você já ajudou a outra pessoa para solucionar aquele problema, mas não é a mesma coisa. É você que está vivenciando com o seu cliente. Então, assim, é surreal a experiência, porque aquilo te marca de uma forma diferente, você aprende de um jeito diferente, tu nunca mais esquece. Então, você vai criando habilidades, você vai desenvolvendo a sua habilidade de resolução de problema. Isso é incrível, assim. Eu sempre tive já essa facilidade de resolução de problema, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu vi um problema, já encontrava uma solução. E quanto mais você atende, mais você desenvolve isso. Então, sim, não pule etapa, não pule o processo. Nesse momento, no início, é importante quantidade para você adquirir realmente uma boa bagagem, tá? Então, quando eu falo de começar a reduzir, enxugar ali a agenda e já não cobrar tanto, já não encher mais ou atender tantos clientes, já é mais um terceiro cenário. Quando você já está um tempinho atuando, você já teve alguns resultados, já tem alguns clientes, enfim, o que você precisa fazer agora é tratar do seu negócio, tá? É cuidar do seu negócio, da sua empresa, para escalar, para crescer. E aqui cabe perfeitamente essa frase aqui, que você atender menos clientes não significa trabalhar menos, significa trabalhar de forma inteligente, de verdade, gente. Hoje eu atendo menos clientes, mas eu não trabalho menos não. É muita coisa que eu faço. É gravação, é aula, treinamento, é reunião o dia todo, reunião com empresas parceiras, e é muita coisa, tá? Inclusive sobre empresas parceiras, tá? Muita gente também, eu percebo que tem dificuldade com essa estratégia, como chegar, como me relacionar com outra empresa, como que eu chego, a empresa chega. Isso tudo também eu cuido de vocês dentro da mentoria, tá? Ah, tá, é porque o meu cliente, ele precisa de seguro, e agora? Tem empresa parceira. Investimento, eu não posso falar de investimento porque eu não tenho certificação. Empresa parceira de investimento. Então, com tudo a gente consegue trabalhar com parceria, tá? Então, já um spoiler do que rola também dentro da mentoria, tá? Sobre os parceiros, que eu sei que isso daí é uma coisa que vocês falam, pedem bastante. Ah, então, simbora. Bora lá, gente. Então, o que agora entrando pro... Agora tu anota. Tu anota agora que o conteúdo começa. Agora que a aula vai começar, tá? Quais são os elementos essenciais para começar a vender auto-ticket? A gente falou bastante disso aqui. Desde o início eu falei bastante. Tem 2 elementos essenciais para a gente vender auto-ticket no nosso negócio. É uma estrutura robusta, tá, gente? Mas eu tô dando aqui um ponto de partida para vocês. 2 coisas que precisam para vocês começarem a atender auto-ticket. Ter autoconfiança e transmitir segurança. Essas foram as principais coisas que eu mapeei no meu processo, inclusive, quando eu estava ali querendo elevar o meu ticket, querendo aumentar, querendo encontrar público mais qualificado. Então eu falei, eu preciso ter o quê? Autoconfiança. Porque como é que eu vou cobrar do cliente 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais se eu não acredito naquele preço? Se eu não acredito que eu posso cobrar aquilo ali, se eu não acredito que o cliente vai pagar, se eu não acredito que é digno cobrar esse preço pelo meu trabalho, se eu não confio no meu trabalho o suficiente para cobrar esse preço. Isso é muito importante, gente. Muito importante, muito importante. Uma das maiores dificuldades disparadas dos meus consultores era justamente a questão de não saber como que entregar vantagem para o cliente em determinadas ocasiões. Ah, tá aí. Gente, o que tinha de consultor que perdia cliente bom, com 300 mil, 500 mil de patrimônio. Por quê? Tá, ele já tem dinheiro, já até investe, não tem nada que eu possa fazer por ele não. Por quê? Uma mentalidade de uma pessoa que para ser consultor financeiro, para ser educador financeiro, só pode
pegar aquelas pessoas que estão endividadas para tirá-las da dívida, aquelas pessoas que fecham o mês no vermelho, que precisam se organizar financeiramente, aquela pessoa que nunca investiu, que precisa fazer o primeiro investimento, é nível básico mesmo. Então, quando você tem essa mentalidade, realmente você não consegue evoluir. Por quê? Porque você vai estar sempre ali apegado aos clientes que são baixa renda, que são os clientes que precisam do básico do básico. Se você entrega o básico do básico, você não pode cobrar um nível mais elevado também, um preço mais elevado também. Compreende? Começa a compreender? Quando o seu trabalho vai criando uma robustez, quando você consegue agregar muito mais valor, quando você consegue entregar várias soluções para o cliente, não, imagina, tu tem um cliente que tem um patrimônio já grande, mas ele precisa pensar agora como que ele vai fazer para cuidar, né? Planejamento sucessório, para transferir o patrimônio que ele tem para os filhos que ele tem. Como que ele vai fazer para distribuir o patrimônio dele? Ele está ali com um patrimônio de 500 mil, de 1 milhão de reais. Como que ele vai fazer para distribuir esse dinheiro, para investir, para trazer uma rentabilidade melhor para a carteira dele? Como? Você tem um cliente que ele está pensando aí em abrir um novo negócio, ou você, né? Estou falando aqui até mesmo de potencial cliente, vamos dizer. Uma pessoa que tem ali uma visão de abrir novos negócios, que já tem muito dinheiro e está expandindo seus negócios, quer comprar novos imóveis. Cadê você para entrar ali com uma solução para ajudar esse cliente a fazer a melhor compra de novos imóveis? Trazendo uma estratégia mais econômica, mais assertiva. Cadê você, minha musa? Cadê? Minha filha, deixa queimar, porque eu sei que queima, eu sei que você provavelmente já dispensou algum cliente, algum potencial cliente bom, porque você não acreditava que era capaz de ajudar ele, tá? Então, o que você precisa é realmente de uma base mais estruturada para você oferecer as melhores soluções para os seus clientes, tá? E aí, sim, você vai ter tranquilidade, o quê? Você vai ter essa autoconfiança. Você vai trabalhando essa autoconfiança. Enfim, o que a gente precisa, né, agora aqui falando da autoconfiança? O que você precisa para ter autoconfiança? Eu já falei um monte de coisa, né? Eu falei tanta coisa, mas vamos trazer aqui esses pontos. Anotem, gente, registra isso daqui, printa, tira print da tela. Isso daqui é importantíssimo e já são coisas para vocês mapearem a partir de agora e já começar a desenvolver, tá? Então, bagagem. Bagagem de conhecimento técnico, um método amarradinho com começo, meio e fim para acompanhar a evolução do cliente. Gente, mensurar a evolução, isso daqui é importantíssimo. Por quê? Porque se você não sabe olhar para o seu cliente e dizer, ó, ele está aqui nessa etapa, a gente precisa fazer isso, implementar isso para ele chegar aqui no ponto B. E agora a gente vai para o ponto C. E agora vai para o ponto D. A meta é chegar aqui. Se você não tiver essa visão macro bem definida, se você não ter clareza, não tiver clareza dessa jornada do cliente, como que você vai se sentir segura? Como? Pior ainda, como que você vai transmitir segurança para o cliente se nem você tem clareza, se nem você tem segurança, nem você tem certeza de que você vai conseguir levar ele para o ponto desejado? Então, olha como é importante ter ferramentas para fazer essa avaliação, para mensurar a evolução do cliente, gente. Sério, eu trabalho com ferramentas de análise e evolução, com relatórios. Ó, você estava aqui, agora você está aqui. Meus clientes saem encantados com o dossiê ali da vida financeira deles. Então, tenham isso, tem que ter isso, um método. Resultados, óbvio, né? Resultados ensina os clientes. Isso valida o seu método. Então, quanto mais você gera resultado, mais você se sente confiante, porque no fundo você sabe, realmente, o meu método funciona, tá? E é o que eu sempre falo. O resultado, antes de tá, mas eu ainda não tenho, né? As pessoas estão no primeiro cenário lá.
eu ainda não tenho clientes, mas e aí, como que eu vou gerar resultado, gente? Primeiro resultado precisa ser em você. Lembra que eu contei a minha história? Que eu contei a minha jornada? Como é que eu comecei a minha jornada, minha carreira como consultora? Volta uns passos lá atrás, lá. Como que foi o meu começo? O meu primeiro case foi eu mesma. Então, o seu primeiro case precisa ser você. Você precisa gerar transformação em você. Daí você sabe, sim, o meu método funciona, agora eu posso replicar, começar a ajudar outras pessoas, tá? Então, resultado. Gente, o básico de técnicas de venda. Você precisa ter o básico de técnicas de venda. Porque quando você está tete a tete com o cliente ali, você não sabe desenrolar, você não sabe quebrar uma objeção, você não sabe as palavras que você precisa utilizar, as técnicas de persuasão, você não sabe nada. Então, se você tem um grande potencial cliente, principalmente agora falando de alta renda, falando com potenciais clientes que podem, né, pagar mais, então você já começa a trepidar ali, né? Tremer na base, porque você não domina essas técnicas. Não pode, você não pode ficar sem ter esse tipo de conhecimento, tá? E isso é algo que eu também puxo pesado ali na mentoria, beleza? Uma outra coisa também, investir alto em si mesma. Lembra que eu falei ali no momento, assim, o total de investimento, gente, sério, deve ter já varado uns 100 mil reais em conhecimento de tudo que eu já investi em mim. Mas, especificamente, né, numa mentoria que eu paguei assim, pá, na lata, foi quando eu tive essa virada, né, sobre investir alto numa tacada só em mim. Paguei lá, 4 mil reais para resolver um ponto específico na mentoria de negócio, para refinar algo que eu sabia que precisava refinar naquele momento. Então, quando você investe alto em si, é como se você estivesse dando permissão para outras pessoas investirem alto em você também. Isso é surreal a forma como acontece. É surreal, porque eu senti isso, o senso de merecimento de, sim, não, eu investi alto em mim, honrando, né, através de uma outra pessoa, uma mentora que estava à frente, que poderia me ajudar. Então, sim, estou abrindo porta para outras pessoas que estão um degrau abaixo, pagar alto também pelos meus serviços para eu servi-la. É simples assim. O senso de merecimento, de você poder servir à altura uma pessoa que pode pagar a altura também, tá? Então, investir alto em si, sem dó, sem pena, porque investimento é retorno. Autoconhecimento, gente. Para você ser uma pessoa autoconfiante, você precisa dominar o autoconhecimento. Saber quem você é, para onde você está indo, quais são seus princípios, seus valores, o que você quer na sua vida, quais são as coisas mais importantes da sua vida, as pessoas importantes da sua vida. Então, autoconhecimento é fundamental, tá? Trabalho autoconhecimento. Teve uma fase também na minha jornada que eu precisei, para tudo, sabe um momento? Para tudo. E eu olhei para dentro de mim, eu comecei a refinar várias coisas. Eu anotei, eu fiz um mapa total, um mapa pessoal. Eu comecei a trazer ali os pontos que eu precisava. É muito assim, questão trazer para consciência, né? Porque o autoconhecimento é isso. Você não tá implementando nada ali, é coisa que já existe, você só tá mapeando, literalmente. Então, eu fiz um mapeamento meu pessoal, que foi muito, extremamente importante na minha transição de carreira, porque inclusive eu nem contei, né? Mas nesse momento chegou um momento, né, que eu decidi que eu comecei ali trabalhando como consultora, fazendo uma renda extra, para você ver a evolução, né? A gente começa como autônomo, fazendo renda extra, até que a gente vira uma empresária. Então, teve um momento ali que eu falei, agora vou deixar meu trabalho CLT e eu vou ver para minha empresa. E nesse momento de transição, gente, eu precisei parar tudo e olhar para dentro de mim. Autoconhecimento foi essencial ali. Essencial. Se não fosse aquilo ali, naquele momento, eu tinha me perdido.
mais ainda, e tinha dado um surto, tá? Tinha dado um surto. Vamos lá. Agora vamos falar do transmitir autoconfiança. Agora que você desenvolveu a autoconfiança, né, que agora você já se sente uma pessoa segura, gente, é sério, ainda na autoconfiança. Se eu não acreditar que esse papel é amarelo, eu não consigo te convencer que esse papel é amarelo, tá? Então, a questão ali da autoconfiança é essencial para você conseguir cobrar com segurança mais caro de alguém, tá? Isso aconteceu, inclusive, porque no processo, no meu time de consultores, os novos consultores que iam entrando, eu que assumia que conduzia todas as reuniões dos clientes deles. Então, eles prospectavam, traziam os clientes, e daí eu atendia as primeiras reuniões e também supervisionava as primeiras reuniões. Então, atendia, eles viam como que fazia, depois eles faziam e eu observava, dava um feedback. Era assim que funcionava, assim que eu fazia com eles. E teve uma consultora que no início ali, né, ela teve, acho que não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros clientes dela. E esse potencial cliente, ele tinha uma condição, a gente fazia a precificação, era proporcional, né, de acordo com a possibilidade da pessoa, com patrimônio, com renda, enfim. E o preço, o valor, né, da consultoria dele ficou, se eu não me engano, por volta de 2.500, 2.600, por aí. Só que quando eu apresentei a proposta para ele, falei sobre o trabalho, falei o preço, ela deu uma estremecida, assim, deu o pé para trás, né? Falou, não. Aí depois ela até comentou comigo, falou, tá, e ele não vai querer, ele não vai fechar. Nossa, ele não vai pagar por ele, tá muito caro. Oh, eu nunca cobrei isso. Ela já era consultora antes, né, de começar a trabalhar comigo, trabalhava por conta própria, mas ela também não cobrava alto. Se não me engano, ela cobrava ali menos de R$1.000. Então aqui já entra, né, um ponto que eu quero trazer para vocês. Preço. Vou falar daqui a pouquinho sobre preço. Segura. Daqui a pouco eu volto. Mas enfim, ela cobrava com menos de R$1.000. E daí ela ficou assim, falou, nossa, mas... Ela ficou muito, muito insegura. E era eu que tava passando. Falei, relaxa, que eu sei o que eu tô fazendo. Você começa a ir pegando feeling e vendo, inclusive, o perfil de cada cliente, né? Se é um cliente que tem dinheiro, se é um cliente que tá... As fases do cliente. Da mesma forma que eu mapeei agora aqui as fases da consultora financeira, em que fase você tá, a gente também mapeia as fases do cliente. E você tira isso de letra. Com uma pessoa que tá ali, principalmente tendo uma pessoa do seu lado, tá? Que ela falava muito isso, né? E depois ela viu realmente, tá? E aquele cliente ali, fulano de tal, ele tinha um potencial, né? Eu não tinha conseguido enxergar na hora. Enfim, acabou que, de fato, ele acabou se tornando o cliente dela. Então, assim, não foi o preço que ela ficou abismada no início, né? Mas não foi o preço que fez ele voltar atrás e não ser cliente dela, tá? Só para vocês entenderem que é muito questão de... Se ela tivesse sozinha naquela reunião ali, certeza, ela não tinha passado o preço que eu passei. E ainda tinha a possibilidade dele nem fechar, de repente, por achar mais barato, né? Até porque é uma coisa que eu sempre falo, se o seu trabalho você entrega à altura, o seu preço precisa comunicar isso também. Pensa você, quando você vai contratar um serviço. Você vai contratar um serviço de um arquiteto, pensa. Se você chegar lá, qual é a média de mercado para o serviço de um arquiteto? Se você, vamos botar aqui, tá? Um projeto aí, e custa R$10.000. Nas pesquisas que você fez. Se daí você vai ali em um arquiteto que está cobrando metade do preço, 5.000, 4.000, você vai mesmo querer pagar
R$ 4.000 do seu projeto, num projeto que você sabe que vale muito mais, você não vai pagar. Se você pagar, desculpa, sinto muito, vou estar sincera, mas é burrice. É burrice porque você sabe que, que não cobre nem a qualidade do material. Então, assim, para o profissional cobrar isso, ou ele tá se desvalorizando em vários aspectos e ainda está desvalorizando provavelmente o material que ele usaria naquele projeto ali. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, se o seu trabalho você está entregando à altura, o preço também precisa comunicar isso, porque de fato é gritante. E aí, aqui o segundo ponto, né? A questão de você passar essa segurança, porque a gente já falou aqui que você precisa, né, que nem eu dei o exemplo aqui do papel. Eu só vou conseguir te convencer com papel amarelo se eu me convencer primeiro com papel amarelo, certo? A mesma coisa que na hora de passar preço. Eu só vou me sentir tranquilo, te convencer a pagar o meu preço se primeiro eu conseguir eu acreditar que realmente o meu trabalho vale isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, agora, Thay, que eu já me convenci de que o meu trabalho vale, e agora o que eu faço? Agora você precisa convencer o seu cliente, você já se convenceu. Agora convence o seu cliente. E aí, como que você convence o seu cliente? Você precisa transmitir essa segurança, essa mesma segurança. E aqui tem algumas das tantas técnicas, gente, é muita coisa, muita coisa. Mas calma, não tô falando isso pra assustar, não, tá? É porque realmente, assim, quanto mais a gente tá imerso na carreira, tá na atividade, tá praticando, tá exercendo a função, tá estudando, o tempo todo estudando, me atualizando o tempo todo. Então, tudo que vocês podem imaginar, eu estudo para trazer melhorias para o meu negócio. Então, eu estudo sobre vendas o tempo todo, sobre mercado do marketing, marketing digital, marketing tradicional, sobre técnicas de venda, sobre técnicas de persuasão, sobre PNL, programação neurolinguística. Eu amo estudar a mente, gente. Pronto, falei, eu amo estudar a mente. Então, eu estudo muito sobre isso. Gestão de negócios, modelos de negócios, tudo isso. Então, você vai começando a entender que é um universo de coisas, não é somente estudar o planejamento financeiro, o mercado financeiro. Agora a gente está falando de empresa, tá? Então, realmente, para você começar a transmitir a segurança, tem um bocado de coisas aí envolvidas, mas mais uma vez eu estou trazendo aqui o ponto de partida para você já começar a implementar e sentir essa segurança e transmitir essa segurança também, tá? Então, conte sua história com propriedade. Qual é a sua história? O que você fez para chegar onde chegou? As pessoas, elas se conectam com histórias. Então, conforme você tá falando, tá contando sobre como você fez, as estratégias, os degraus que você subiu para você chegar onde chegou, isso vai conectando as pessoas vão se sentindo mais próximas de você, tá? E isso vai transmitindo segurança também. Posicionamento de autoridade tem a ver, lembra que eu falei que é importante você dominar na base técnica? Isso é o básico, né, de uma consultora planejadora financeira. Você saber como ajudar uma pessoa, por exemplo, a sair da dívida, como ajudar uma pessoa a se planejar, ter uma estratégia, ter ferramenta para organizar o orçamento. Então, isso é o básico. E aí, conforme essa base técnica, agora você começa a se posicionar transmitindo autoridade para a pessoa, com base no conteúdo técnico que você tem. Então, onde que você demonstra isso? Na primeira reunião, principalmente o primeiro contato com o cliente. Você começa a transmitir alguns pontos de conhecimento. Na verdade, principalmente se você trabalha online também, né, produzindo conteúdo, desde o online você já começa a transmitir também essa autoridade através do seu conteúdo. Mas tem outras formas também, porque você vai ver comigo nessa jornada que não tem somente essa forma de trabalhar, né, online, captando clientes online. Tem outras estratégias também. Então, tem outras formas de você ter essa comunicação, esse contato com o seu potencial cliente e transmitir essa autoridade também, tá? Outra coisa, imagem e universo de marca, gente, tudo comunica. Então, quando você
começa a transmitir para o seu cliente aquilo que você quer transmitir. Daí você vai eliminando o ruído na sua comunicação e você começa a atingir o cliente que você quer atingir, tá? Mais uma vez, tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês é fruto de duas coisas. Uma, muito estudo, e duas, ralação. Ralando o joelho no chão, meu povo. Porque eu meti a cara e muita coisa eu aprendi aqui na prática, principalmente, tá? Principalmente essa questão da imagem, do universo de marca. Quando eu decidi o meu cliente ideal, quem eu queria ter como cliente, a minha estrutura, todo o meu universo mudou completamente, a minha comunicação mudou completamente, tá? Então, que a gente já puxa até para outro gancho, que é de ser intencional. Então, tudo precisa ser intencional. A sua comunicação, a sua fala, a linguagem, os elementos que você utiliza, a forma como você se veste, como você se arruma, os elementos que você coloca no seu cenário, por exemplo, tudo é intencional, tudo passa uma mensagem. Quando você começa a se atentar a isso, você começa a atrair finalmente aquele cliente que você quer ter para você, tá? E por fim, que é importante vocês saberem que nem sempre as coisas são sobre vendas, não é somente sobre vendas, tá? É sobre negócios. Por que eu falo isso? Porque às vezes você está muito habituado ali somente em vender, 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 em vender a consultoria, vender a consultoria, vender a consultoria, vender a consultoria. E às vezes você está perdendo uma baita de uma oportunidade de, naquele momento ali, não vender uma consultoria para aquela pessoa, mas fechar algum outro tipo de negócio, algum outro tipo de parceria. De repente, a empresa dela precisa de uma consultoria, em troca você precisa de uma outra coisa, e vocês podem ser parceiros. Enfim, existem N oportunidades de você começar a fechar negócios. Se você conseguir naquele momento ali, aquela pessoa ele não tem como ser o seu cliente, mas ele pode ser cliente de uma empresa sua que é parceira. E daí você vai aumentando o leque de oportunidades, de parcerias, enfim. Tem mil coisas que podem acontecer e que na prática eu também vivencio isso. Mas bora lá, embora, que o tempo tá varando aqui, meu povo. Quero fazer um cálculo básico agora com vocês e agora eu quero falar de preço, tá? Quanto que eu cobro então no meu cliente, Thay? Enquanto muita gente tá falando aí, começa baratinho, 500, 600, valor simbólico. Gente, mete a louca. Não cobra menos que R$1.000. O seu trabalho, ele vale muito. R$1.000 é o mínimo do mínimo. Não cobra menos que isso, tá? E aí, mano, lembra até lá no início, gente, quando eu cobrava, quando eu comecei... Se eu tivesse começado, teve gente que começou comigo no meu time, já cobrando R$1.000, R$2.000. De boa. Por quê? Porque tinha alguém para dar a mão. Gente, se eu tivesse alguém para me dar a mão lá no início, quando eu comecei, eu não tinha começado cobrando cento e poucos, R$200. Sério. E eu ainda achava caro. Gente, a primeira vez que eu cobrei por conta própria, quando eu trabalhava sozinha ainda lá no início da carreira, quando eu não tinha mentores, quando eu não, enfim, ainda me sentia insegura. Primeira vez que eu cobrei R$700, 700, R$800, eu achei muito caro. Eu falei, meu Deus, esse cliente não vai pagar. Eu fiquei... Foi assim, eu consigo me lembrar até hoje, assim, como que foi o sentimento, a sensação naquele momento ali. De estar errando por estar cobrando muito, gente. Eu tava cobrando R$800, gente. R$800. Hoje minha consultoria não sai menos que R$2.000. Não sai menos. E pode variar, porque eu trabalho com uma ampla opção, né? Com muitas opções de soluções. Então vai depender muito do nicho do cliente, da necessidade do cliente, para eu definir ali o preço, alinhar de acordo com a necessidade. Então eu trabalho até com um preço mais variável, mas não é menos que R$2.000, tá? É o meu ticket de entrada. E lá atrás eu achando que R$700 era caro, para vocês verem, né? O nível, o que a insegurança acaba fazendo que a gente faça, né? Se desvalorizando o nosso trabalho.
Mas então vamos lá, continha básica para vocês, gente, para vocês verem como que é real. Isso aqui como que é simples, vamos dizer assim, né? É simples. Eu tava tentando achar outra palavra aqui, não é fácil, porque nada é fácil nessa vida, a gente rala, a gente trabalha muito, é muito estudo, é muita estratégia, é muita prática, mas tão fácil não é, mas é simples. Então vamos lá. Imagina agora, minha musa, você fechando consultorias de R$ 1.000. R$ 1.000. Se no mês você fecha 2 clientes, você faz R$ 2.000. Se você fecha 3, você faz 3.000. Se você fecha 4 clientes, você faz R$ 4.000. E aí você já ultrapassou a meta dos 4.000 ali, de boas, e ainda de quebra, você consegue ainda pagar, recuperar investimento em mentoria, ou seja, com o seu próprio trabalho, você paga o investimento em você mesmo, tá? Agora imagina mais. Imagina se o seu trabalho, né, se você tá aí fechando consultorias de R$ 2.000. Imagina tu fechando consultoria de R$ 2.000. Cálculo básico, gente. Um cliente, R$ 2.000. 2 clientes, você já fez R$ 4.000. 2 clientes no mês. Gente, quem não consegue fechar 2 clientes, principalmente com as técnicas que eu trago? 2 clientes no mês. E com 3 clientes você faz R$ 6.000. Tanta gente aí, gente, sofrendo, ralando o dia inteiro, pegando condução cheia, se estressando com o chefe, para ganhar 1.000 e pouco por mês, R$ 2.000, e você com o seu trabalho, com o seu conhecimento, fechando 3 clientes no mês, você consegue tranquilamente fazer R$ 6.000, tá? E é isso que eu vou te ensinar. Isso que eu te ensino dentro da estrutura, dentro da mentoria, inclusive, eu te ensino a se posicionar como uma consultora premium para faturar mais de R$ 4.000 todos os meses. Porque, como eu falei, né? Não é somente mudar o preço, né, minha musa? Ah, realmente, se eu cobrar R$ 2.000, beleza, fechei 2 clientes, fiz R$ 4.000. Mas e aí? E a entrega? Porque existe ainda todo o processo, né? Existe o processo da entrega, a estrutura que você precisa montar. Você precisa ter também o embasamento técnico de vendas para você, o comercial, né? A parte comercial mesmo para você vender a estrutura que você montou, e também a questão da entrega. Como que você vai entregar isso para o seu cliente? Seu cliente, ele vai se encantar? Se ele não se encanta... Gente, uma coisa que eu falo e é muito real. O cliente, ele vai comprar embalagem, mas ele indica experiência. Então você precisa cuidar dessas duas pontas, da embalagem e da experiência, tá? Sem pecar em nenhuma delas, embalagem e experiência. Então, por isso a gente trabalha aqui dentro da mentoria, né, que tem os principais pilares, a definição do cliente ideal. Então, isso aqui parece algo simples, mas o que tem gente que leva a surra para definir o cliente ideal. E a partir do momento que você definiu quem é o seu cliente, pronto, todo o resto vai se desenvolver em cima disso. Então a gente vai trabalhar ali o posicionamento, que agora você vai aplicar em você e no seu negócio, o método que você vai utilizar, tanto o método para o seu cliente, né, para o seu cliente gerar resultado, quanto o método de entrega mesmo que você vai utilizar no seu negócio, o método de negócio. Resultados imediatos aqui, as metas daqui também é algo que é muito importante, tanto para você ter clareza para o seu cliente, para você conseguir entregar esses resultados imediatos para os seus clientes, como para você. Então você precisa também ter um plano de negócio. Da mesma forma que você faz um planejamento para o cliente, minha musa, você precisa fazer o seu planejamento também, tá? E aí que tá o seu erro, que eu sei que você não faz planejamento. Eu sei, eu tô sabendo, tá? Então, planejamento de carreira, planejamento de negócios, metas, onde você tá, onde você quer chegar, isso também é importantíssimo e a gente trabalha isso dentro da mentoria. Não vai fugir disso, eu acompanho de pertinho, tá? As metas, os resultados, a evolução. E o quinto pilar, ponto de dor urgente do cliente. Quando você sabe qual o ponto que você precisa trabalhar no cliente, é nele que você foca.
Gente, um erro muito, muito comum que eu via muitos consultores cometendo era isso daqui. Você tá ali na primeira reunião, no primeiro contato com o cliente já falou tudo que ele quer. Ele tá batendo desde o início, desde a ligação, eu quero investir. Eu quero investir na bolsa. Eu quero investir na bolsa. Eu quero investir na bolsa. Aí tá. Na hora de você entregar a sua solução, o que você entrega? Ai, uma planilha de orçamento. O cliente não quer uma planilha de orçamento. O cliente não quer uma planilha de despesas detalhadas. Ele não quer aquilo ali. Então você precisa interpretar, entender o que o cliente quer para você vender o que ele quer, tá? E é aí que muita gente peca. A pessoa vai lá, na hora ela erra 2 vezes, tá, gente? Ó, ela erra na hora de vender, porque o cliente está falando que quer investimento. Aí você fala, então no meu trabalho eu vou fazer isso, a gente vai organizar suas finanças, eu vou te dar uma planilha para você organizar para você anotar as suas despesas. O cara quer investir. Você acha que ele vai comprar de você? Não vai, tá? Então, ele erra na hora de vender e depois, se o cliente realmente comprou, se tornou cliente, aí a pessoa vai lá, o consultor vai lá e erra de novo. Aonde? Na hora da entrega. Quebra o rapport, quebra a experiência total do cliente, porque o cliente queria investimento e você não priorizou isso na hora da entrega. Então, por isso que uma consultoria financeira ela é extremamente personalizada. Porque você começa priorizando aquilo que é prioridade para o cliente. Por mais que ele precise de toda uma jornada, né? Tem muita aquela questão. Você vende o que o cliente quer, mas entrega o que ele precisa. Sim, mas você precisa saber entregar o que ele precisa. Se você não sabe fazer isso, minha musa, você perde o cliente. Você não encanta o cliente. Vai por mim, tá? Você não encanta. Então você precisa entender o ponto de dor urgente. Isso também a gente trabalha na mentoria. Para quem é a mentoria? Consultoras que estão começando e ainda se sentem perdidas com esse universo. Lembra aquele cenário 2? Cenário 2, estou começando, estou perdida, eu quero me achar, eu quero que alguém me dê a mão. Isso daqui era eu naquele começo. Que se eu achasse uma pessoa que me desse a mão, eu pagava 10, 15 mil. De verdade, gente. Porque eu gastei mais de 5 mil numa coisa que não me ajudou, naquele momento ali não me ajudou. Então eu pagava 10, 15 mil de boas, numa mentoria individual. Então, nesse momento aqui, sim, é importantíssimo começar com uma mentoria. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas. Consultoras, segundo grupo, consultoras que já atuam na área, já têm resultados, mas desejam refinar o seu processo. Aqui eu tô falando para as mulheres de negócios, né? Para as empresárias, para as musas empresárias, aquelas que estão ali naquele terceiro cenário, né? Já tive um resultado, já atendi bastante, tá? Já tive um bom resultado, agora eu quero refinar, quero pro próximo nível. E agora? Tô estagnada aqui. Então, vem-te embora, tá? Teu lugar é aqui comigo. E o terceiro grupo de pessoas, outros profissionais, gente, isso daqui eu identifiquei. No início eu não ia nem colocar aqui, tá? Como grupo de pessoas para mentoria. Mas eu observei uma demanda muito grande de pessoas no direct, assessoras de investimento, pessoas que já trabalham, analistas de investimento, enfim, que já trabalham no mercado financeiro, mas querem refinar o processo comercial, querem refinar ainda mais o seu processo para trazer, né, entender ali o planejamento financeiro, a estrutura do planejamento financeiro, para agregar valor ao seu trabalho. Então, não tinha como eu não colocar esse grupo de mulheres aqui também, né? Outros profissionais do mercado financeiro que desejam refinar o seu processo comercial e agregar valor no seu trabalho com o planejamento financeiro. Dito isso agora, para quem não é a mentoria, gente, a mentoria não é para aquele primeiro cenário que eu mencionei lá na frente. Aspirantes a consultoras financeiras que desejam começar, porém não têm previsão. E também não é para aquelas que não estão dispostas a arregaçar as mangas. Por quê? Porque eu falei para vocês que é fácil. Não é fácil. O processo não é fácil. Então vocês não venham querendo milagre, que é esperando, achando que vão cruzar os braços e que tudo vai acontecer, que o resultado vai vir, que vocês vão começar a faturar. Não. Vamos ralar, vamos estudar.
Então tem que vir disposta, comprometida. Eu quero mulheres comprometidas para compor o meu time. Eu avalio isso. Eu avalio desde do formulário que vocês preenchem, do contato que eu faço com vocês, eu avalio tudo, porque comigo eu quero mulheres comprometidas, tá? Ah, tá, mas eu tô querendo começar, e então, eu não posso fazer a mentoria para já começar pronta, preparada? Gente, eu vou explicar uma coisa importante para vocês, tá? Existe uma diferença em curso de formação e mentoria. Primeiramente, tenham clareza dessa diferença. O que eu proporciono aqui não é um curso de formação. Curso de formação é parecido com uma faculdade, por exemplo. Você faz uma faculdade de medicina, quer dizer que você é médica? Não quer dizer. Você faz uma faculdade de direito, quer dizer que você já sai advogada? Atuando? Não, não quer dizer. Você faz uma formação de administração, você já está atuando, administrador atuante diretamente? Não. Você tem uma formação, porém você atuar é outros 500, tá? E o que é uma mentoria? Uma mentoria é uma intervenção direta na sua área de atuação, na sua atuação. Então não tem como eu mentorar uma pessoa que ainda nem está atuando. Eu vou intervir no quê? Entende? Então, olha a importância de você já estar atuando, já estar em movimento. Você precisa estar em movimento para eu entender os gaps. Então, não tem como eu falar assim, eu quero começar. Não, tem a plataforma, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura, né? Como que funciona, porque a mentoria não é só uma mentoria. Então, vai ter os encontros individuais, onde eu vou entregar ali quinzenalmente, né, pelo período de 4 meses, a gente vai sentar junta, vai vendo os gaps, vou entendendo, vou vendo as métricas de resultados, vai estipular meta, vai todo o processo amarradinho, juntinho, a gente vai fazer isso, tá? Junto nessas reuniões individuais. Mas também tem a plataforma com treinamentos, né? Vários treinamentos com tudo que... eu quis colocar nesse modelo aqui, porque não dá pra gente perder tanto tempo na reunião individual, que a gente vai estar focado em pontos específicos, porém tem muito conteúdo, muita coisa para vocês implementarem no negócio de vocês. Então, essa plataforma com treinamento é essencial para o negócio de vocês fluir, né? Para poder ter dar esse match, um complementar o outro, tá? Então, enquanto vocês estudam na plataforma de treinamento, a gente tem a mentoria aqui. Tem dúvida? Tira na mentoria, tira no encontro, tá? E também tem o suporte e o acesso, tá? O acesso à plataforma e o acesso a mim, vocês vão ter aí pelo período de 1 ano. Então, tem aquele período inicial ali de 4 meses, que é com acompanhamento, e tem o suporte e o acesso pelo período de 1 ano. Então, voltando ali até para a questão, né? Thay, então eu não posso, eu quero começar, a mentoria não serve para mim? De todo meu coração, de verdade, eu não tô aqui só para falar, sim, vem, passo o cartão e tá tudo certo. Não, eu quero gerar resultado. Eu busco case. Então, não adianta eu falar para você, vem, se você não tá no seu momento, tá? Agora, se você estiver disposta a começar imediatamente na carreira, Thay, eu ainda não comecei, mas eu quero começar a mentoria e já vou começar a atuar imediatamente. Então, já estou até prospectando meus primeiros clientes. Beleza? Então, você pode vir, porque aí vai fazer mais sentido para você. Você vai entrar na mentoria já tendo cases, já tendo clientes e já vai ter como eu intervir no seu negócio. Beleza? Se não for assim, minha musa, se você não quiser, não estiver pronta para começar a atuar agora, então nem venha, que realmente não faz sentido. Tá bom? Espera mais um pouquinho aí. Bora lá, gente. Gente, sério, esses bônus aqui que eu trouxe pra vocês, é uma coisa, assim, surreal, de louco, tá? Os bônus que valem mais do que a própria mentoria. Tudo que eu queria lá no início era ter alguém que me falasse, usa esse material aqui. Que me passasse que me desse uma luz. Esse cliente aqui, eu não tô sabendo lidar com ele, não. O que eu faço com esse cliente? Eu não sei se eu tô fazendo bem a consultoria, eu não sei se eu tô falando bem, eu queria que você me desse um help aqui. Gente, eu queria ter isso lá no início, queria. Se eu tivesse, sinceramente, se eu tivesse isso lá no meu começo,
eu já tinha evoluído, ó, anos luz, anos luz. E mais, gente, tu pensa em tudo que as pessoas querem ter acesso, parceiro, empresas parceiras. Eu tenho parcerias com seguradoras, com gestoras de investimento, casa de análise. Eu tanto ensino vocês, né, como se relacionar para construir essas parcerias, como eu também vou disponibilizar o acesso às minhas empresas parceiras. Então vocês vão ter tudo isso. Deixa eu explicar aqui como que funciona nessa supervisão no atendimento. Lembra que eu falei que eu acompanhava minhas consultoras de perto ali, que eu, a princípio, eu participava, eu conduzia a reunião e depois eu começava a acompanhar elas, então eu assistia a reunião delas e dava um feedback, né? O que precisava melhorar, o que estava bom. Então é exatamente isso que você vai ter. Sério, gente. Então você vai ter direito a uma supervisão no seu atendimento. Precisa solicitar, solicita. A gente dá match ali na agenda para eu acompanhar uma reunião sua e dar um feedback para você. O que você precisa melhorar, o que está indo bem para você manter. Imagina isso, gente. Imagina você ter esse feedback de uma profissional de anos já. Tudo, gente. Isso daqui, sério. Cases. Esse outro bônus aqui também é surreal. 3 cases de cliente. É muito complicado você pensar sozinha num case de um cliente para resolver e não tem ninguém para te dar nenhum palpite, para te dar uma luz. Por quê, gente? Porque quando você vai para campo, você vai perceber que não é tão simples assim. Não é somente ensinar a sair das dívidas, ensinar a poupar. Não, vai chegar cliente de tudo que é jeito para vocês. É cliente que tem financiamento, e aí? Ajuda ele a decidir se ele continua com o financiamento ou se ele quita, porque ele tem o dinheiro para quitar, o que vale a pena fazer. É um cliente que está se preparando para comprar um imóvel, e agora, como que ele compra esse imóvel? Vale a pena ele investir? Fazer cálculo, entendeu? Vale a pena ele fazer um financiamento? Vale a pena ele fazer um consórcio? E agora, esse cliente aqui, ele é médico, ele precisa dessas coberturas aqui. Tá? E que cobertura eu coloco para ele? Para onde que eu recorro? Onde que eu direciono ele para ele ter essa cobertura aqui que é necessária para ele? Imagina. Então, é um milhão de coisas assim, de cases diferentes que pode acontecer. E quando você tem uma pessoa para te dar um suporte nos cases dos clientes, você consegue trazer a melhor solução para ele e todo mundo fica bem na história, né? Principalmente o seu cliente, que fica ali, você consegue encantar ele com as soluções que você entrega. Gente, só esses bônus aqui, sério, só isso aqui valeria disparado aí 10, 15, 20 mil, porque não, na verdade eu nunca vi uma mentora que disponibilize um acesso como esse. Cases, estudar cases junto, supervisionar atendimento para dar feedback, onde eu nunca vi ninguém fazer isso. E eu até desafio você, se você viu alguém fazer isso, tu me conte, que eu quero saber, tá? E uma outra coisa também que eu quero desafiar vocês aqui é não ficar somente no que eu tô falando, tá? Eu sempre gosto de colocar isso na mesa, abrir as possibilidades de vocês fazerem as pesquisas, comparar informações e ter a própria conclusão, tirar a própria conclusão. Então, assim, mentoria, mercado de mentoria, mentoria individual, gente, mentoria em grupo já fica na casa de 5 mil, 10 mil reais em grupo, é nessa faixa. E eu tô colocando aqui o desafio na mesa para vocês. Vão a campo pesquisar quanto custa uma mentoria. Mas uma mentoria individual. Mentoria individual, 20 mil, joga alto. E quanto maior a demanda, né, a especialidade ali do profissional, maior a demanda e mais caro fica. Então, um serviço de mentoria é altamente personalizado, exclusivo e tem um preço alto, um investimento à altura também. Tá? Então, pesquisem e me digam qual é a faixa de preço de mentoria no mercado aí.
Vamos lá então, gente. Bônus. Só esses bônus aqui, gente, sério. Nem eu ainda tô acreditando. E vai ser limitado, tá, gente? Isso daqui vai ser por um tempo super limitado, porque conforme for aumentando a demanda, eu não vou ter condição de acompanhar tantos cases de clientes, eu não vou ter condição de supervisionar tantos atendimentos. Então aproveita que isso daqui, certeza, vai ser por tempo limitado, tá? Ah, essa daqui é a maravilhosa Jana. Trouxe aqui uns relatos, depoimentos de duas das minhas consultoras, as consultoras que trabalharam comigo, maravilhosas. Então, essa daqui é a Jana, consultora planejadora financeira. Hoje ela tá também super bem encaminhada na carreira. Bom, não vou ler aqui todo o depoimento dela, mas assim, eu tenho muita gratidão de ter trabalhado com ela e acompanhado, visto a evolução dela de perto, demais, ela arrasa. A outra é a Cami também, a Cami é uma profissional extraordinária ali, então ela também trouxe aqui o relato dela sobre os treinamentos, né, a forma como eu liderei, o ponto de vista dela, a visão dela. Então, alguns dos relatos das consultoras que trabalharam comigo, tá? Gratidão, meninas. E elas chegaram, onde chegaram, elas estão assim no nível de evolução altíssimo. Então você também consegue estruturar a sua jornada aí também e alcançar patamares altíssimos, e eu tô contigo nessa jornada. Resumindo aí que a gente conversou hoje, né? A gente falou bastante sobre, principalmente sobre os pontos iniciais ali. Deixa eu pegar minha colinha ali, pegar minha colinha e tomar um. Falamos sobre os dois grandes fatos, né, na profissão que te impedem de cobrar mais pelo seu serviço, sobre os três possíveis cenários onde você pode estar encaixada. Então observa aí onde você está, em que nível você está, e também falamos sobre os dois elementos essenciais para você começar a vender alto ticket, tá? É muito importante, gente, vocês saberem que fácil não é, fácil nunca vai ser, tá? Eu fico feliz de você ter chegado até aqui. Inclusive, parabéns você que chegou até aqui no final dessa aula. Trabalhe como empresária, como uma boss de respeito, porque eu tenho certeza que você tem um mundo aí na frente para conquistar, tá? Que você pode conquistar coisas incríveis, e como eu falei ali no início, você nasceu para voar. E as coisas podem parecer difíceis agora, porque com certeza outras coisas grandes estão nascendo. Então você precisa se doar para permitir, se permita passar pelo processo para você conseguir chegar do outro lado, vitoriosa, com o que você quer de fato na mão. Você merece viver isso, você merece viver o abundante, o belo. Então você merece viver isso hoje e no futuro também. Construir essa jornada, tá? Que é algo que vai ser para você e para as pessoas que você ama também. Que você transborda nas pessoas que você ama. E o que eu sempre trago aqui também, né? Que eu sempre falo com vocês, esse é o meu lema de verdade. As coisas incríveis acontecem quando você supera o primeiro passo e entra em movimento. Então, minha musa, dê o primeiro passo. Não fica para trás, não. Entre em movimento. O que você precisa fazer hoje para desenvolver sua carreira, para alavancar, para viver coisas incríveis, incríveis na sua vida? O quê? Então, dê esse passo, destrava tudo que você precisa destravar e viva uma vida incrível. Já temos uma primeira meta? Já temos uma primeira meta, meu povo. Nossa primeira meta da nossa mentoria juntinhas, porque eu quero você aqui comigo, vai ser retornar o seu investimento na mentoria. Então a gente viu ali claramente como é possível você retornar 10 vezes mais de boaça o investimento na mentoria, tá? Então, nós juntas vamos bater essa primeira meta aí. Beleza? Tudo bem até aqui? Quero muito saber, ter o feedback de vocês, tá? Já estipulamos nossa meta aí. Eu quero que vocês deixem o feedback da aula de hoje, se agregou, se ficou dúvida, me chama, fala comigo. Eu tô aqui pra vocês, por vocês, então vocês conseguem falar comigo. Tem o número do WhatsApp, tem o direct no Instagram. Vai ser uma honra falar com vocês, tá bom? Te quero na mentoria.
Link para a aplicação tá aqui embaixo. Não deixa de aplicar, minha musa, não deixa. Eu quero você no meu time e eu te encontro dentro da mentoria. Vamos avançar para o próximo nível juntinhas. Beijo!